Oi, gente. Oi, turma 61, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia. Na aula de hoje, nós daremos continuidade aos nossos vídeos de aprofundamento de conteúdos. No vídeo de hoje, especificamente, nós vamos nos aprofundar nos conteúdos dos capítulos 3 e 4. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Capítulo 3, galera, tem como título, né? Nosso tema é biosfera e relevo, né? Então, nosso conteúdo aí no capítulo 3, né, fica dividido em duas frentes, né, em dois momentos. O primeiro, no qual a gente trata da biosfera, e no segundo, onde a gente vai falar, né, sobre as diferentes formas de relevo, né? Então, aí vamos dividir na forma de relevo continental, né, onde a gente viu cadeias de montanhas, depressões, planaltos, planícies. Todas essas formas estão dentro do relevo continental, certo? E cada um desses tipos de relevo possui formas e características próprias. A gente também viu, né, que relevos são as mais variadas formas que os solos, que as rochas se modelam na superfície terrestre, certo? E depois nós falamos sobre as formas de relevo submarino, né? Ao conhecer melhor o fundo dos oceanos, os cientistas descobriram vários tipos de formas e características de relevo dentro d'água, né? Assim como é o relevo continental. Aí aqui nesse momento nós falamos sobre a ideia tem 6 principais formas, né? Nós falamos sobre a plataforma continental, o talude continental, a bacia oceânica, a fossa marinha, a ilha oceânica e a cadeia oceânica. O nosso aprofundamento vai ser sobre a biosfera, certo? O que é biosfera, gente? O nome já dá a dica para gente. Bio é vida e esfera, né, vai ser o espaço. Então, a biosfera vai ser o espaço onde há vida no nosso planeta. Então, nós vamos definir a biosfera como sendo o conjunto de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir a vida, né? Inclusive, é por causa da biosfera que a gente tem vida aqui no nosso planeta, certo? Os gases essenciais para a existência humana são fornecidos pela biosfera, né? É nela que a gente também encontra a temperatura ideal para manutenção na vida aqui no nosso planeta. E, né, nós temos 3 elementos que juntos formam a biosfera, cada um deles com a sua importância, cada um deles com a sua função, né? O primeiro é a hidrosfera, que é formada por todos os corpos hídricos, né, pelas águas do nosso planeta. Então, ela vai compreender oceanos, mares, rios e lagos. A outro elemento da biosfera é a litosfera, né, que é a camada sólida formada pelo solo, que envolve todos os continentes. E, por fim, mas não menos importante, nós temos a atmosfera, né, que é formada pelos gases que tornam a nossa vida possível aqui no planeta. Inclusive, essa atmosfera é constituída por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e cerca de 0,03% de gás carbônico, além de gases nobres e vapor de água, né? A gente também sabe que dentro da biosfera, nessa camada onde há vida, né, o nosso planeta ele recebe incidência solar de forma variada, né? Não é de maneira uniforme ao longo do planeta. Então, nós temos zonas térmicas que nós também estudamos, né, ao longo desse capítulo. Tá? Já no capítulo 4, nós estudamos recursos naturais, certo? Falamos sobre recursos naturais, que podem ser renováveis ou não renováveis. Depois partimos, né, para os recursos minerais, aquelas substâncias inorgânicas extraídas da terra, que possuem principalmente utilidade relacionada à matéria-prima, né? São elementos naturais formados na natureza que fazem parte do processo de constituição do nosso planeta e não há participação humana no seu processo de criação, né? Nós vimos que esses recursos minerais eles são classificados como minerais metálicos e minerais não metálicos. Depois falamos sobre recursos energéticos fósseis, né, que são importantíssimos, né, para a sociedade, que são substâncias de origem
que são substância, né, de origem mineral não metálico, formado por compostos de carbono, que é o material essencial para a combustão. Esses recursos energéticos fósseis, né, eles vão englobar petróleo, carvão e gás natural, e são importantíssimos para o desenvolvimento das diversas atividades econômicas. E nesse capítulo, por fim, falamos sobre a economia dos recursos naturais, né, que é o ramo da economia que estuda os aspectos da extração e exploração dos recursos naturais ao longo do tempo, em condições favoráveis, né, para a economia e para o meio ambiente. O nosso aprofundamento vai ser exatamente na parte que dá título ao nosso capítulo, né, a parte de recursos naturais. O que é um recurso natural? É basicamente tudo aquilo que vem da natureza, né? O nome natural já fala para a gente, e que nós, seres humanos, enquanto sociedade, utilizamos para as mais diversas atividades. Os recursos naturais, eles estão mais presentes no nosso cotidiano do que a gente consegue refletir sobre isso, né? Vai desde a prática da agricultura, da caça, da pesca, do extrativismo mineral, do vegetal, e dentro desses recursos naturais, nós subdividimos eles, né, em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais não renováveis, primeiro, né, desculpa, são considerados, né, inesgotáveis. Por quê? Porque eles não se esgotam facilmente e porque possuem uma rápida velocidade de renovação. Então, a gente usa como exemplos, né, a luz do sol, os ventos, a força da água, florestas, a energia obtida a partir do calor do interior da Terra, que a gente chama de energia geotérmica. Já os recursos naturais não renováveis, eles não apresentam essa capacidade de se renovar, então eles são inesgotáveis. Por isso que a gente diz que eles são inesgotáveis, porque eles demoram muito para poder, né, se constituir. Por exemplo, a gente vai falar de petróleo e minérios, né? Então, a exploração desse tipo de recurso, ela deve acontecer de forma muito planejada, né? Para poder estender a vida desse tipo de recurso, né? Porque se a gente conseguir explorar com sabedoria, de maneira responsável, essas reservas desses recursos não renováveis podem durar bastante tempo. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. A gente encerra aqui o nosso aprofundamento de conteúdos, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.